Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar a série de vídeos sobre aerodinâmica. Estamos falando da teoria da camada limite. Teoria da camada limite. E aí, no começo dessa teoria, a gente falou de... a gente deu a introdução, que foi basicamente um vídeo inteiro. Depois a gente veio falando das equações da camada limite ali, com Navier-Stokes adaptado, né? Vimos ali algumas aplicações na área automotiva, principalmente ali com relação... Demos o exemplo do teto de um carro, né? E hoje a gente vai até provavelmente falar desse exemplo de novo, mas não necessariamente com relação a isso, porque hoje a gente vai falar de vorticidade sobre uma placa plana. E pode não parecer, mas isso é um exemplo básico para se falar de... Quer dizer, não é se falar, aplicar, né, em casos como uma asa, como um aerofólio, como um capô, como um teto, né, como a parte traseira do carro, entende? Então, hoje, vorticidade sobre uma placa plana. Mas primeiro, meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me graduei na Universidade de Modena e fiquei desempregado logo depois, né? Porque tinha emprego, né? E depois eu apliquei para um doutorado, que é onde eu estou aqui na Universidade de Brecha, certo? Na verdade eu não estou dentro da universidade, eu estou dentro do campus, numa residência acadêmica, né? Eu sou um sommelier de bolsa de estudos e residências acadêmicas. Então hoje a gente começa considerando uma placa plana. Considerando uma placa plana, certo? Com algumas condições especiais. Então, considerando uma placa plana, no qual uma placa plana exposta a um escoamento. Exposta a um escoamento. Beleza. Então temos aí a plaquinha plana exposta a um escoamento, certo? E será considerado... Não. Vamos escrever assim, que é mais... Serão desconsiderados os efeitos de deslizamento
sobre a placa. Isso significa que a velocidade na parede, né, a velocidade do escoamento na parede, ou seja, rente à placa, é zero. Rente à placa é zero. Logo, V, né, na condição na parede, wall, igual a zero. Beleza. Então essa é a primeira condição. Perfeito. Então aqui, papapá. Certo. Então, pegando como ponto de partida a equação da camada limite. Aí a gente faz aqui um copy paste, que já está escrito aqui. Beleza. Aqui vamos partir dessa equação. Certo? Então, quando a gente desenvolveu essa equação, a gente tem acesso às quantidades adimensionais para cada caso.
Perfeito. Então, se a gente for analisar isso aqui, eu vou ter essas ordens de magnitude que vocês conseguem ver. Eu escrevi aqui. Ok. Vamos lá. Então, da equação da camada limite, obtém-se as os parâmetros adimensionais. Que são as velocidades e os comprimentos. Logo, ΔU terá a ordem de magnitude 1, ΔX terá ordem de magnitude 1, ΔV terá ordem de magnitude delta minúsculo dividido por L, e Y e delta Y terá ordem de magnitude delta dividido por L, ou seja, adimensional, certo? De onde esses dois últimos saíram, né? As duas últimas contribuições podem ser obtidas da equação da camada limite, porém aplicado na direção y. Podem ser da equação da camada limite, podem ser obtidas da equação da camada limite
para a direção y. E aí aqui eu só faço copy paste. E a gente vai alterar. O que? Essas componentes aqui, ó. Primeiro essa. Essa aqui vai embora. Essa aqui também, essa aqui também. Partial P, partial Y. Partial, ok, certo. Então, onde tinha U, agora tem V. V, 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 V. E aqui também será a contribuição advectiva. De advecção aqui também. Só que aqui eu vou basicamente o que é que vai ter aqui? O adimensional será delta dividido por L, certo? O O quer dizer ordem de alguma coisa, ó, né? É uma quantidade dimensional, né? Mas o que tem dentro, o valor que tem dentro vai definir, né? Se é muito grande ou se é muito pequeno, né? E aí vai depender da divisão de delta por L, né? Então aqui também é delta por L. Aqui também é delta ao quadrado dividido por L ao quadrado, que é o Reynolds. Partial, derivada parcial segunda de V em X será, aqui será diferente, será O de delta sobre L. E aqui será também, porém, O será a componente adimensional da ordem de 1 dividido pela razão da espessura da camada limite pelo comprimento característico, né? O comprimento da superfície que estamos analisando, certo? De forma análoga, certo? O termo partial V, partial T, certo? Tem um valor, tem uma ordem de magnitude muito baixa. Certo? Então, muito baixo. Então, o campo, né, o pressure field, o campo de pressão, deve ficar em função apenas na direção X. Deve estar apenas em função da direção X longitudinal, direção do escoamento. Então, o que acontece? Logo, eu já escrevi então, né? Assim, a derivada parcial da pressão, né? Partial P, partial Y, né? Derivada parcial de P em Y, se torna uma derivada completa, né? Uma derivativa completa.
se torna dP dt, variação da pressão no tempo. Opa, errei aqui. Não é partial P e partial I, é partial P, partial T. Aqui tá errado. Aqui logo vi, achei estranho. O termo partial V, partial T, né, que é o termo advectivo, ele é baixo para na direção Y. Então, o campo tá aqui, pariu, meu irmão. Porra. Certo, beleza. Então, o campo de pressão deve estar apenas em função da direção X. Assim, partial P ou partial V, partial T se torna dV dt. Certo? Além disso, agora sim a gente fala do termo de pressão. Além disso, partial P, partial Y, que é o termo que a gente viu aqui na equação, ele é diferente de zero nessa direção Y. Certo? Sendo definido por uma função. Definido por o que? P, né? A pressão será uma função da direção X. Certo? Seja, e no caso anterior, partial B, partial V, ok, não tem.
Ok. Então, a gente define isso, certo? Esse termo, o termo advertivo, se torna DVDT. Nem gostei dessa definição. Deixa eu ver. É isso aí. Certo, e aí ele acaba sendo diferente. Não, peraí. Vamos lá. Partial V, partial T, né? A derivada temporal, né? Derivada parcial temporal tem uma magnitude baixa para essa equação, certo? O campo de pressão deve estar apenas em função da direção X, certo? Embora a gente tenha um gradiente ali em Y, certo? Opa, não, espera aí. Em função da direção X. Assim, dv dt se torna partial V, partial T se torna dv dt. Além disso, a derivada parcial de U em Y, meu Deus, não é diferente de zero, é aproximadamente zero. Sempre estou confuso hoje. Aproximadamente, vamos dizer, equivalente a zero. É equivalente a zero. Então, sendo a pressão definida por uma função de x. Sendo a pressão definida por P igual a P em função de x. Ponto final. Certo? Ok, o que isso de fato nos quer dizer? Bom, vamos lá. O escoamento, se a gente puder, aqui eu tenho y, aqui eu vou ter outra coordenada, vamos chamar de u, certo? E beleza. O que acontece? Eu vou ter que a velocidade é zero, mas quando começa a sair de perto da parede, ela aumenta, porque eu tenho aquela condição de não deslizamento, certo? E existe um ponto que é mais ou menos aqui, que começa, né, a variar. Beleza. Isso gera uma rotação no escoamento, certo? Então, se eu tiver qualquer corpo, certo? Qualquer corpo, e ele está exposto a um escoamento, esse corpo está exposto a um escoamento que tem velocidade u, certo? Ele vai gerar uma camada limite. Ele vai vir e vai gerar essa camada. Opa. Ai, carai. Vai gerar essa camada. Meu Deus. O Parkinson hoje.
certo? Vai gerar essa camada aqui dentro. E aí, beleza. Tá gerando essa camada aí. E o que a gente tem de característica? Porque quando eu tenho essas variações, certo? De velocidade, eu gero exatamente variações de velocidade com altura. Eu gero uma rotação no escoamento. Então dentro certo? Então dentro da camada limite eu vou ter um escoamento irrotacional. Então esse aqui será ômega igual a zero. Porém, fora da camada limite, certo? Em qualquer ponto fora da camada limite, o meu escoamento é irrotacional, ômega igual a zero. Então eu acabei falando irrotacional para dentro é rotacional. Ah, meu Deus, hoje eu tô confuso. Aqui. Então dentro da camada limite o escoamento é rotacional. Escoamento rotacional. Escoamento irrotacional. Certo? Então esse é o ponto. Por quê? Porque o meu escoamento vai se comportar de forma diferente. E aqui é que começa esse lance de escoamento dentro de uma placa plana. Parte mais ou menos dessas definições. Beleza. Então, analisando isso aqui que a gente desenhou, essa diferença de comportamento, né? Essa diferença ocorre pois fora da camada limite os efeitos de viscosidade já não fazem tanta diferença, porque, bom, eu tô longe da placa, né? Pois fora da camada limite, os efeitos de viscosidade são desprezíveis. Certo? Beleza. Certo. Isso de uma certa forma demonstra que sim, camada limite existe e é bem efetivo, certo? Isso demonstra como
o quão efetiva é a camada limite mesmo sendo muito fina. Certo? Beleza. Então, como a gente viu, isso tudo para descrever só essa porra dessa vorticidade. Mas vamos lá. Como visto anteriormente, o campo de pressão varia com o deslocamento, né? Ele varia no comprimento X. Na verdade, não é deslocamento. Na posição ao longo de X da direção X. Ok, beleza. Assim, como precisa ter um X. Além disso, trata-se de um parâmetro, né? Vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos desenhar. Aí, beleza. Então, varia ao longo da direção X. Como? Vamos ver agora. Eu tenho aqui Y, certo? E eu vou ter nessa direção X. E eu vou ter o meu escoamento, certo? Aqui é Y. Aqui temos uma distância aqui. Aqui. Cada um na pressão de acordo com a posição X. Certo. Então, a pressão assim, a pressão dentro da camada limite não é uma variável desconhecida. Não é uma, como é que eu posso dizer? Uma variável desconhecida.
certo? Na realidade, o campo pressão é constante e constante. Pode ser calculado calculado com o Jesus amado. Calculado através da velocidade fora da camada limite, usando a equação de Bernoulli. Certo? Então a gente usa a equação de Bernoulli para definir o campo de pressão. Calcular a pressão por si só, eu posso usar escoamento potencial, certo? Então aqui a gente está falando campo de pressão, certo? Enquanto que o cálculo da pressão somente pode ser realizado através de escoamento potencial. Certo? Beleza. Tranquilo. Beleza. Essa consideração de que a pressão, e aí é importante a gente entender, essa pressão ela é imposta de fora do que? Da camada limite, certo? Essa consideração de que a pressão é imposta externamente à camada limite vem da teoria de Brandt.
Eu nem sei como é que se pronuncia isso. Prand. Ok, certo. Dentro da camada limite eu tenho vorticidade. Dentro da camada limite existe vorticidade. Em quase toda a sua totalidade. Ou seja, 99% da camada limite é vorticidade. Beleza. De fato, não existe. Meu Deus, existe com S. Jesus amado. Não existe um corpo sólido que se move por um fluido sem que se produza vorticidade, certo? Externamente a esse sólido. Então, não, de fato, não existe um corpo sólido que se desloque por um fluido sem produzir vorticidade. Certo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Porque a gente precisa escrever a vorticidade, né? Certo. Então, a gente vai ter vorticidade. Beleza. Então, a gente vai ter que dar um jeito de... É como se fosse eu isolar essa região, né? Por exemplo, vamos pegar então, para analisar a vorticidade sobre uma placa plana, faz-se, e aí a gente vai desenhar. Temos aqui eixo Y, eixo Y, eixo X, e vamos desenhar o nosso carro.
rodinha. Copy, paste. Vamos trazer essa rodinha pra cá, aqui pra esse quebra-mola aqui. Beleza? E essa vem pra cá. Temos aqui o nosso carrinho, certo? Aqui está a estrutura do carrinho. Aqui o chassi. E o carrinho nada mais é do que uma placa plana. É um daqueles carros de competição de economia de combustível. Bem baixinho e plano. Bem que eles não são planos, né? Eles são... tem todo aquele aspecto de blunt body. Mas vamos supor que é mais ou menos assim. Certo? Então, vendo isso, como que a gente vai analisar uma vorticidade? Porque a vorticidade, ou a camada limite, ela vai estar aqui. Aqui é a camada limite. Então, algumas vezes se faz necessário isolar. Tem um outro sisteminha aqui. Onde eu tenho aqui um ciclo aqui e aqui, certo? Aqui seria A, B, C e D, certo? Aqui, vai pra cá, pra baixo. Pronto. Então temos aqui também Z, certo? Então, vorticidade. Como que a gente escreve? Então eu vou dizer que a integral sobre uma superfície de ômega z ds, certo? É uma forma de descrever a vorticidade. Na verdade, vorticidade é o ômega z, né? Mas a gente vai obter ele daí, certo? A vorticidade é geralmente descrita em torno de Z, ou qualquer outra direção, dependendo do que você assume ser X, Y, Z. Mas geralmente é a direção aqui saindo do papel. Então a vorticidade é geralmente definida em torno de Z, pois definida em torno da direção Z, pois as outras direções definir
uma vorticidade. Nas direções X ou I e ou Y seria improvável. O motivo é a própria vorticidade em Z, certo? Porque torna o escoamento na direção Z não homogêneo. Então é difícil fazer esse cálculo, né? Beleza. O motivo é a própria não homogeneidade na direção Z. E o que é que tem a ver, né? E o que é que tem a ver? Tá, e o que é que tem a ver? O que é que tem a ver é porque quando a gente olha lá atrás, das ordens de magnitude estimadas aplicadas em um escoamento com campo de velocidade bidimensional, que é o que a gente fez aqui, certo? Aqui em cima, ok. A gente já viu até no vídeo passado que o termo advectivo ele tende a 1 para a direção X. Na direção Y, que é aqui, ele vai ser um valor pequeno. Beleza. Então, eu não tenho homogeneidade na direção Z. Certo? Além disso, das ordens de magnitudes investigadas, pode-se observar que, pode-se constatar que, dois pontinhos, como é que tá aqui o tamanho do file? Beleza. Partial U, partial Y é muito maior que partial V, partial X. Certo? Bom, a gente vê disso devido aos termos aqui, né? E principalmente partial U, partial Y aqui é unidade. Partial U, partial Y é a razão da espessura da camada limite pelo comprimento L, que é exatamente, neste caso aqui, seria este componente aqui.
esta direção aqui. Então aqui é L, certo? E isso aqui é delta. Consegue ver essa diferença? Então o U é muito mais dependente de X ou de Y do que V é dependente de X. Não, U é muito mais dependente de Y do que de X, só isso. Do que de X. E aí, a gente sabendo que... Beleza, põe isso aqui. Sabendo a definição de vorticidade, que é o que? Partial V menos, ou partial X menos partial U, partial Y. O que acontece quando eu tenho um termo que é muito maior do que o outro? Basicamente, o outro é desprezível em relação a ele. Logo, isso aqui vai tender a ser o quê? Vai tender a ser aproximadamente partial U negativo de partial U, partial Y. Certo? Beleza? Temos aí uma horinha de vídeo. Paremos aqui. Descobrimos a vorticidade, mas existem mais coisas, certo? Existem sim mais coisas sobre vorticidade. Por quê? Porque a partir disso aqui que eu escrevi, a gente vai continuar a análise do carrinho. Então, a partir disso, retorna-se a análise da placa plana. Que é o que? O nosso carrinho aqui. Que a gente vai ver no próximo vídeo. Porque já tem 1 hora e eu tô cansado. Bom, foi isso, né? Meio chato, né? Mas fique tranquilo, porque se você não entendeu, eu também não entendi nada. E faz parte, né? Pesquisa, mestrado, doutorado é isso, né?
Às vezes a gente não faz a menor ideia do que está fazendo, nem o tutor. E com essa, a gente se vê no próximo vídeo.